Fala galera, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de história. E hoje vamos falar de um tema muito importante para a nossa história, para a história do mundo, para a história do Brasil, a crise mundial de 1929. A crise, a famosa crise de 29, né, gerando aí como consequência a Grande Depressão. Mas antes de seguirmos, se inscreve lá no nosso canal, wendelcosta.história, e compartilha os nossos vídeos. Bom, vamos falar da crise de 29, a crise do capitalismo, tá? E aí, para a gente entender legal como é que essa crise de fato chegou, é importante a gente entender aí o contexto histórico pelo qual passava o mundo, tá? Então, bom, a gente está falando aqui de um mundo entre guerras, né? A Primeira Guerra terminou em 1918, a Segunda começou em 1939, então a crise de 29 ela acontece nesse contexto do período entre guerras, tá? Então a gente tem aí o fim da Primeira Guerra, né, e a crise das democracias liberais, tá? Basicamente você vai ter um Tratado de Versalhes que vai punir severamente a Alemanha, né, por exemplo, dos 440 artigos, né, que existiu aí o Tratado de Versalhes, 414 basicamente foi destinado para a Alemanha. Então, a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra. Então, você tem uma Europa, mesmo a parte que venceu da Europa, né, você tem uma Europa com crise econômica por todo o gasto que a guerra acabou gerando. Tá? Então, você vai ter uma crise, de certa forma, das democracias, principalmente aí em destaque, não é? Nas nações que perderam, como a Alemanha, como a Itália. Então você vai ter o crescimento de dos regimes totalitários, né? O fascismo, o nazismo. Você vai ter o crescimento do totalitarismo também no leste europeu, né? Com o stalinismo. Então, é um momento em que as democracias, de um modo geral, as democracias liberais, elas passam por uma situação difícil. Bom, do ponto de vista dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, eles se colocam, né, como uma grande potência, vão se tornar, de fato, a maior potência mundial pós-Segunda Guerra, mas já estão se colocando ali como uma potência, de fato, em destaque na Europa, em destaque no mundo. Tá? Então, já tinham, né, porque o que acontece? Com a crise do pós-guerra na Europa, os americanos não tiveram seu território destruído, não tiveram suas indústrias, então a produção industrial americana ela cresceu em larga escala, né? Chegando a atingir em alguns momentos quase que 40% de toda a produção industrial mundial. Então, começou a haver um alto volume das exportações, ou seja, os Estados Unidos começaram a exportar muito, né? E aí passaram a ser o maior credor, né, internacional, ou seja, muitos países eles dependiam dos investimentos dos Estados Unidos. Nesse momento, o que é que você tem? O modelo econômico era o liberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Tá? Os americanos, do ponto de vista de uma política externa, né, eles se isolaram, não estavam, vamos dizer assim, se metendo nos problemas europeus. Tá? Mas esse contexto americano de isolacionismo, né, na sua política externa, também foi gerando alguns outros problemas, tá? Mas aí a gente vai analisar um pouco depois. É também desse contexto, mesmo com todo esse desenvolvimento econômico, porque os anos 20, né, a década de 20, ela é chamada os anos felizes, né? Então, nos Estados Unidos, a questão do consumo, né, você possuir os bens materiais que começaram a fazer parte, né, do dia a dia de algumas famílias americanas, possuir um automóvel, geladeira, rádio, então tudo isso, né, passou a gerar um jeito de viver americano, né, baseado no consumo, passou a gerar um jeito americano de viver que ficou conhecido como o modo de vida americano, né, conhecido também como o American Way of Life, esse jeito americano baseado no consumo. Né? Então, esse estilo de vida americano, essa prosperidade, se acreditou durante muito tempo que isso não acabaria. Né?
Só que isso era para uma parte da população. Nem todos se beneficiavam disso, ou seja, você tinha uma concentração de renda muito alta nos Estados Unidos, você tinha exploração de operários, né? Basicamente não havia as leis trabalhistas, né? Porém havia algo que era muito forte, o investimento na Bolsa de Valores. Não é? Então havia uma especulação financeira, ou seja, as pessoas compravam ações, esperavam algumas semanas, tá? E então vendiam essas ações com grande lucro. Né? Ou seja, a ação é o fato de você comprar parte de uma empresa. Então, muitos compraram ações, quantidades de ações não muito grandes, mas outros compravam ações que passavam a ter um controle realmente muito grande das empresas. E aí, assim, as pessoas passaram a ser atraídas pelo lucro fácil. Né? Muitos empresários, por exemplo, os donos das grandes empresas, eles aumentavam, né, artificialmente o preço das ações, ou seja, isto é especulação. A ação valia mais do que realmente, de fato, valia a empresa. Então, durante toda essa década de 20, essa questão do capitalismo, do lucro fácil, isso meio que fez parte, né, do dia a dia de muitos americanos. Mas essa bolha, uma hora, ela iria estourar. E aí, no final dos anos 20, o preço das ações já não correspondia à situação real das empresas. E aí, depois que uma grande empresa inglesa faliu, né, provocou a desconfiança dos investidores. Ou seja, quando o mercado ele começa vamos dizer assim, a não se sentir seguro nos investimentos, isso gera uma retração muito grande. Então, os investidores, depois que essa grande empresa faliu, isso gerou meio que um alerta, acendeu aí um sinal, né, um alerta vermelho, e aí começou a haver um certo medo, né, de se investir. Tudo isso acabou estourando, né, no dia 24 de outubro de 1929, a conhecida Quinta-feira Negra, quando você teve a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Milhares e milhares de ações foram disponibilizadas, sem compradores, né? Houve o que a gente pode dizer aí uma desvalorização total das ações. Milhares de pessoas, né, entraram em pânico, foram para frente, né, da Bolsa de Valores de Nova York, enfim, foi o caos, porque do dia para a noite as pessoas de fato perderam tudo. E aí a gente precisa entender como é que se chegou a isso, não é? Como é que de um país próspero, não é? E aí no final de uma década, não é, passava por uma crise dessa sem precedentes, a maior crise, não é, do capitalismo da história. E aí a gente pode pontuar algumas coisas que vão nos sinalizar o porquê dessa crise ter ocorrido. O primeiro é a superprodução, não é? Ou seja, os americanos, enquanto a Europa ela precisava dos produtos americanos, ok, os americanos começaram a vender e vendiam muito. Só que o que acontece? Com a recuperação europeia, a partir aí dos anos de 1923, 1924, 1925, à medida que a Europa foi se recuperando, ela passou a depender menos, né, dessa economia americana, passou a depender menos dos produtos americanos. E aí começou a haver uma queda nas exportações. Só que as empresas elas não diminuíram esse ritmo, tá? Então, além da queda das exportações, você teve aí uma crise agrícola. É importante destacar que essa década ela teve um investimento muito forte nas questões industriais, nas indústrias, né? Então você tem uma crise agrícola. Então você passou a ter também um mercado interno insuficiente devido à concentração de renda, ou seja, um ponto importante a se destacar é que 13% da população americana possuía 90% da riqueza nacional. Então, veja só, havia uma concentração de renda e isso em um momento, ou seja, quando esses 13% entrassem em crise, está claro que os 90% sofreria muito, né? Porque, enfim, o restante da população sofreria muito, tendo em vista que os mais ricos agora entrando em crise e eles controlavam boa parte da economia, o restante da população sofreria as consequências como sofreu. E aí você passou a ter excedentes,
prejuízos, demissões, começaram a ter demissões, porque os grandes empresários, para conter as despesas, começaram a demitir, né? Houve uma nova retração do mercado interno. Então, esse ciclo ele foi se repetindo anualmente, reduzindo o lucro, né? E as ações das empresas. Então, a consequência dessa crise sem precedentes na história, dessa crise do capitalismo, foi um desemprego em massa, não é? Você passa a ter aí 14 milhões aproximadamente de desempregados somente nos Estados Unidos, falências generalizadas, mais de 30 mil empresas faliram, mais de 4 mil bancos também entraram nesse processo. Então, houve aí uma crise do liberalismo econômico, né? Somado a isso, a Europa está nesse contexto das crises das democracias, né, parlamentares. A Europa vive essa crise. É exatamente quando você tem a ascensão aí de regimes totalitários. Por exemplo, o regime nazista, que durante muito tempo se beneficiou dos investimentos americanos, né, no Plano Davis, por exemplo, o nazismo meio que lá ficou adormecido em decorrência desses investimentos dos Estados Unidos. Porém, com a crise nos Estados Unidos, com a crise de 29 e a saída, né, a fuga de capitais da Alemanha, o que é que acontece? A crise na Alemanha ela aumenta sem precedentes, ou seja, oportunidade para ideias mais periféricas, ideias mais radicais entrarem em ação. É quando você vai ter, por exemplo, a ascensão do Partido Nazista, né, na Alemanha. O Brasil sofre muito com isso, porque o Brasil basicamente só tinha um produto, que era o café, e que um dos principais compradores era os Estados Unidos, né? Então é uma situação realmente difícil. Você aí tem como exceção a União Soviética, né? A União Soviética ela estava isolada internacionalmente porque a União Soviética vivia, né, um modelo econômico que era o modelo do socialismo, né, com os planos quinquenais. Então, basicamente, a União Soviética ela não sofre, né, ela não sofre essa crise. E, inclusive, o próprio Stalin, o próprio sistema começa a fazer uma propaganda pesada, né, dizendo que o sistema ele era imune, né, a essa crise do capitalismo. É óbvio, né, porque lá o sistema era o socialista. Então, eles começam a fazer uma propaganda do regime muito forte nesses países, principalmente os países que estavam em crise. Era necessário fazer alguma coisa, era necessário recuperar a economia, né, recuperar o social. E aí você vai ter a eleição, né, de Franklin Delano Roosevelt, né, do Partido Democrata, em 1932, ele é eleito, né, e ele vai criar em 1933 o New Deal, né, o novo acordo, inspirado nas teorias do inglês John Maynard Keynes. Né? Ou seja, a ideia de Roosevelt, né, era possibilitar, era permitir que o Estado, nesse momento de crise, intervisse na economia, né? Ou seja, a intervenção do Estado meio que sai desses princípios liberais momentaneamente, nesse momento de crise, né? Nesse período de crise, e aí o que é que você vai ter? Você, com as propostas do New Deal, né, inspirado nas ideias de Keynes, você vai ter a intervenção do Estado na economia, você vai ter momentaneamente o abandono do liberalismo, né? Isso como estratégia para retirar os Estados Unidos da crise. E aí algumas medidas foram feitas, né, por este programa, né, o New Deal. Você teve, por exemplo, empréstimos agrícolas para os endividados do campo, e eram muitos, né? A destruição dos excedentes agrícolas, né, para poder ter a recuperação de preços e também eliminar a superprodução. Se criou algumas leis trabalhistas nesse período para proteger essa camada operária que realmente foi muito massacrada com a crise. Criou-se um seguro-desemprego, né? E aí você aumenta, né, o mercado interno, tá? E houve investimentos pesados em obras públicas, tá? Melhoria da infraestrutura, redução do desemprego e geração do mercado consumidor. Essas obras públicas, de certa maneira, investimentos, né, construção de pontes, de avenidas, de escolas, ou seja, tudo isso ia movimentar aos poucos, né, essa economia que estava parada, de certa forma, né, pela crise econômica, não é? A crise de 29. Tá?
Então, aos poucos, o New Deal ele começa a dar, né, um sinal de recuperação econômica, e a renda nacional dos Estados Unidos ela começa a aumentar. Em 1929, no ano da crise, a renda nacional dos Estados Unidos girava em torno de 88 bilhões de dólares, né? Mas à medida que a crise ela foi aumentando, essa renda ela foi diminuindo, né? Chegando aí, por exemplo, em 1934 a 49 bilhões de dólares. Mas quando você começa a perceber já os sinais e os efeitos do New Deal, essa renda nacional dos Estados Unidos começa a aumentar, né? Ainda tem pequenas oscilações, mas ela começa a aumentar. E, de fato, ela só vai voltar aos seus patamares anteriores à crise, aproximadamente, só durante a Segunda Guerra Mundial, é quando a economia, de fato, ela volta, né, com todo o vapor, tendo em vista que os americanos não entram inicialmente no conflito, né, se mantendo isolados e vamos dizer assim, ajudando, né, a Europa no momento do conflito, ajudando aí os aliados, né, com produtos, com suprimentos, e isso então foi gerando, né, um novo dinamismo na economia e da indústria americana. Beleza? Então, vimos aí de maneira rápida, né, os aspectos principais da crise de 1929. Ok? Espero que você tenha gostado, tá? Não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Valeu, galera. Até a próxima.